Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, carta de Paulo aos Gálatas, verso de número 6 até 17. Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 17. Diz assim: Paulo começa dizendo o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram já apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo preocupa-se muito acerca daquilo que ele ensinou para as pessoas, e as pessoas manter aquilo que estava sendo ensinado. Essa frase, que Paulo utiliza, admira-me que estejais passando tão depressa. Eu imagino assim, o que pensaria Paulo nos dias de hoje? Dias que as coisas vão e vêm e passam numa rapidez, as coisas mudam também com uma facilidade e também com uma rapidez muito grande, onde mudar rapidamente, os conceitos e algumas bases têm sido às vezes a nossa briga. Quantas vezes você talvez se deparou com mudanças que você às vezes até são simples, mas você fala, puxa vida, precisava mudar? Quem se não deparou já indo a um supermercado, a um hipermercado, onde você está acostumado a achar aquele produto, e eles mudaram aquelas prateleiras todas de lugar, ou às vezes até os corredores de lugar. Bom, isso é uma coisa simples e que não muda nada, além do nosso tempo perdido para achar esse produto. Mas, e com relação às bases de fé? E com relação também às situações que nós vivenciamos no dia a dia? Quando nós falamos hoje de um povo multicultural, também a questão de multidisciplinas, nós lembramos também da situação que nós muitas vezes nos deparamos e que nós enfrentaremos ainda com mais rigidez em nossos dias. O que dizer acerca de pessoas que se dizem cristãs, mas não têm as bases de vivências cristãs?
Por isso, quando se muda a questão da nossa base, dos nossos pensamentos e também daquilo que é importante para a fé cristã, nós precisamos considerar. Hoje, quando você tem o celular, hoje, quando você tem também outras coisas que você pode ter a informação, muitas informações são informações falsas. Você pode verificar aí que hoje, nesse tempo de política, a questão do fake ou do falso, ou da falsa informação, é muito comum. E Paulo já enfrentava isso. Paulo inventava o evangelho fake. Paulo enfrentava a situação que ele diz, olha, seja sem valor, seja anátema, seja desqualificado o evangelho que não tem essa característica de Cristo ressurreto, de Cristo que muda, que transforma, que pede mudanças também. E muitas vezes hoje as pessoas estão acostumadas e estão interessadas mais em mudanças e alterações do que permanecer com a base sólida em Cristo. Alguns buscam novidade e acabam se afundando nas novidades porque esquecem do principal, que é Cristo. E Paulo está muito certo quando ele diz assim, olha, é muito importante esse evangelho que trouxe mudança. O evangelho significa boas novas, as boas notícias, e não falsas notícias, mas sim boas notícias. Muitas pessoas acham que o evangelho é falho, é incompreensível, e também é coisa antiga, mas não, é boas novas. E pessoas que pensam assim, pessoas que às vezes não querem receber de um coração aberto, esse evangelho que Deus nos dá através da sua palavra. Aqueles que receberam verdadeiramente a transformação, que viram que as trevas não podem se confrontar com a luz, que a luz é a luz verdadeira, e essa luz transforma. Isso é o que nós precisamos estar vivenciando e vivendo e experimentando a cada dia. Por isso Paulo transmite aqui a questão de dois evangelhos. Primeiro, que ele fala é anátema. Eu falo, esse é o evangelho fake. E eu digo que tem muitos adeptos hoje do evangelho fake. O evangelho que provém de homens. O evangelho que agrada homens. E ele aqui coloca, procuro eu agradar homens? Aquelas pessoas que ele cita aqui, ele fala, olha, vocês, Gálatas, eu admiro porque vocês estão passando muito rápido daquele que vos chamou para o outro evangelho. Depois ele até corrige, não é outro evangelho, senão que é algo errado e falso, que alguns homens têm propagado. O evangelho fake, hoje, falaria Paulo. Esse evangelho perverte, e a gente pode dizer como ele, nem que seja outro evangelho. Perverte, ensinamento que perverte, perturba, traz uma bagunça mental e traz também na vida da pessoa uma vida não transformada. Porque não provoca um impacto positivo na vida das pessoas. Não provoca mudança. A pessoa é só religiosa. A pessoa só faz parte de um clube religioso. Não tem impacto de um novo nascimento. Esse é o evangelho fake. Me preocupa essa situação. Semana passada falamos da reforma protestante, de mudança, de transformação, e nós desejamos que essa mudança, essa transformação seja realmente parte da nossa vida, ou seja, a nossa vida completa, doravante, quando nós aceitamos esse evangelho que é vida, esse evangelho que é verdade, não o evangelho fake. No mundo que as pessoas hoje estão acostumadas a soltar uma mentira, que até as pessoas às vezes dizem, quando é cobrada, a sua atitude verdadeira, fala, mas só uma mentirinha. Pode. Às vezes a pessoa fala isso. E não é dessa forma que a gente precisa encarar. Nós precisamos encarar o evangelho que muda e transforma. E que muda a falsidade em verdade.
que muda e transforma a vida da pessoa. Por isso, meus queridos, nós devemos estar observando que o evangelho que devemos buscar não é esse evangelho fake. Não é o evangelho que lança uma mentira e parece que é verdade. Há pessoas que às vezes se faz de uma boa religião. Se você parar hoje, num determinado bairro, ou melhor, nem parar, né? Você caminhar por um bairro, é um bairro aí nos arredores aí de Campinas, quantas igrejas em nomes diferentes você verá? E aí eu pergunto, quantas dessas provém de Deus e quantas dessas provém de homens? Por isso, nós precisamos estar olhando essa questão. E sabendo também, se você quiser fazer uma outra visita mais rápida essa, é só você navegar na internet. E você vai ver nome de tudo quanto é tipo. E também as ditas doutrinas. E eu quero dizer uma seguinte expressão. Duvide. Quando a pessoa fala que teve uma visão de Deus, duvide já. Porque visão, né, do homem que fala, eu tive uma visão de Deus. Que coisa é essa? Eu não estou dizendo que você não pode ter essa comunhão com Deus, mas você falar assim que teve uma visão, você partilhar uma visão pessoal para uma questão de você levar as pessoas para essa visão pessoal, se não tiver embasamento na palavra, eu falo, está aí o evangelho fake. E eu não tenho medo de dizer isso. Digo isso porque hoje é muito comum você encontrar falsidades. E é por isso aqui que eu quero ressaltar a questão daquilo que não é fake. Verso de número 7 diz assim: querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho verdadeiro é o de Cristo. O evangelho verdadeiro é do Cristo que se fez pecador por nós. O evangelho de Cristo é aquele que morreu na cruz por nós. O evangelho de Cristo é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. O evangelho segundo Jesus Cristo é aquele que tem o poder de transformar a vida. E vida que tem que estar sempre arrependendo-se dos seus pecados. Evangelho que não fala do pecado da pessoa, que ela tem que pedir perdão a Deus e que Jesus morreu pelos pecados, eu já começo a duvidar que é o evangelho verdadeiro. Tem gente que fala assim, não, a palavra de Deus tem que ser doce, né? As pessoas têm que se achegar, e por conta disso não fala do pecado, que tem que se arrepender. O evangelho de Cristo fala do pecado, fala do pecador. Muitas pessoas que chegavam diante de Jesus ele falava, né? Arrependa-se e não peques mais, arrependa-se. E ele sempre levava a pessoa à consciência do pecado. Por quê? Porque esse evangelho é o evangelho que leva à consciência do pecador do seu pecado. Nós não somos perfeitos, nós temos pecado. E ele leva à confissão desse pecado. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo que transforma a vida da pessoa de um pecador para aquele que é salvo, para aquele que é perdoado, para aquele que reconhece o poder da palavra que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho que salva, o evangelho que tem poder de salvação. Paulo escreve aos Romanos e diz assim, que o justo viverá pela fé, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus fez uma obra maravilhosa por nós. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho que coloca toda a ação de salvação em Cristo Jesus. E não é aquela que tenta justificar que o ser humano é bom, que o ser humano tem alguma coisa.
que o ser humano não é apenas filho do rei, e que por ser filho do rei ele pode obrigar as pessoas. Não, o Evangelho de Cristo é aquele que segue os passos de Cristo, é aquele que segue como discípulo de Cristo, seguindo a mensagem, a palavra de Jesus, o Mestre. Aquele que quiser ser os meus discípulos, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo inspira as pessoas, por isso que os discípulos foram atrás de Jesus. E quando confrontados diante da situação de glória, diante da situação também de você precisar de decidir, as pessoas disseram assim: duro esse discurso, está lá relatado no Evangelho de João, quem poderá suportá-lo? Jesus estava falando que ele era o pão da vida. E os judeus falaram assim: como você pode ser pão? Nós vamos comê-lo então como pão? Eles não conseguiam compreender isso. E não achavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não achavam que esse era o Evangelho. E então, ele pergunta para os seus discípulos: vocês querem também ir? Como se dizendo: olha, a porta é a serventia da casa. E Pedro toma a dianteira e fala assim: não, Senhor. O Senhor tem palavra de vida eterna. Esse é o Evangelho de Cristo. Crê para ser salvo, crê para ter a vida eterna, crê reconhecendo também as limitações, mas sabendo que a obra de Cristo é suficiente para perdoar os meus pecados, para receber esse Evangelho, para obedecer esse Evangelho. E também para, com fé, viver essa vida com Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, esse Evangelho de Cristo Jesus é bem diferente do outro Evangelho. Não é um outro Evangelho, mas é um pseudo-evangelho. É um evangelho falso, é um evangelho fake, bem diferente do Evangelho de Cristo. E esse Evangelho de Cristo, que nesse tempo de pós-reforma, eu quero dizer, é o Evangelho que nós precisamos estar seguindo. Evangelho que salva, Evangelho que transforma, Evangelho que fortalece, Evangelho que demonstra o caminho, Evangelho que fala assim: olha, não é o servo maior que o seu Senhor. Se perseguiram a ele, vai perseguir também a cada um de nós. Esse é o ensinamento. Ah, mas por que esse evangelho assim parece que é um evangelho de perdedor? Não. É o evangelho que demonstra a vitória de Cristo. Não é o evangelho segundo os homens, mas o evangelho segundo Deus. Que a glória está em Deus e não está no homem. Mas o amor de Deus está no homem. Porque o homem que apenas tenta se gloriar, ele não tem amor, senão por si mesmo. Mas amor às outras pessoas eles não têm. Mas o Evangelho de Cristo demonstra o grande amor de Deus pela vida do ser humano. E é por isso que ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Por isso é muito importante, irmãos, que cada um fique firme no Evangelho de Cristo e atento para situações e pessoas que queiram buscar esse outro Evangelho. Evangelho que perverte, evangelho que perturba, evangelho que às vezes tenta buscar a glória dos homens. Eu fico muito preocupado quando as pessoas começam a buscar muitas coisas tão somente para si mesmo, e não a glorificação de Deus. Ah, nós precisamos de cura, precisamos. Nós precisamos de bênção, precisamos. Nós precisamos, acima de tudo, reconhecer que Deus deseja a nossa adoração e que nós somos servos e adoradores desse Deus maravilhoso. Por isso, eu espero que cada um de nós possamos estar sempre com esse Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Esse Evangelho. E dizer não para o Evangelho fake, para o Evangelho falso, para o Evangelho que quer a glória do homem, em detrimento, em prejuízo da glória de Deus. Deus deve ser glorificado. Deus é o Todo-Poderoso.
Deus é o que merece toda a glória. A Deus toda a glória. E nós iniciamos o culto nesta noite, dizendo: a Deus damos glória. Damos glória pela nossa vida, damos glória pela vida dos nossos irmãos, damos glória pela vida da nossa família, damos glória pela vida da nossa igreja, damos glória porque o Evangelho chegou até nós, e um dia esse Evangelho chegou até você, e você o abraçou, você reconheceu como pecador, como pecadora, e viu que esse Jesus é o Todo-Poderoso. Por isso, que Deus nos dirija em cada momento. Deus faça-nos firmes neste Evangelho, prontos para conversar, prontos para criticar, prontos para falar e demonstrar a verdade. Quando o Evangelho fake é demonstrado e se faz presente nas conversas, com amigos, com outras pessoas. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você esteja neste Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Você está com Ele? Amém? Levanta a mão. Amém, amém. Vamos estar orando neste momento, vamos estar pedindo a Deus para que nos dirija em cada instante e que faça de nós sempre fiéis a este Evangelho, esse Evangelho que é verdadeiro, que é de Cristo Jesus.